Boa noite, pessoal. Graça e paz, tudo bem com vocês? Como estamos? Mais um dia, 14 de janeiro de 2026, e estamos aqui para ler a palavra de Deus. E você, à medida que você for chegando aí, envie essa live para mais pessoas, convide elas para vir para leitura bíblica. Olha só, antes, como nós sempre fazemos aqui, antes de nós lermos, vamos orar para Deus nos abençoar em mais um dia de leitura. Tenho certeza que, como sempre fazemos, Deus vai falar conosco em mais um dia. Como eu sempre gosto de dizer, nós iniciamos aqui a leitura no livro de Mateus, depois nós lemos um pouquinho no livro de Gênesis e depois nós viemos para o livro de Salmos. Então, a nossa leitura é assim, é nessa dinâmica. Nós vamos dedicar os próximos 45 minutos, do nosso tempo para ler a palavra de Deus. E eu te peço para que você, à medida que você for entrando aí na live, compartilhe aí com mais pessoas, envie essa live para mais pessoas, para alcançar mais gente. O intuito nosso sempre foi de ajudar uns aos outros a ler a palavra, aquelas pessoas que têm dificuldade de ler sozinho, e principalmente de inspirar a leitura da Bíblia. Amém? Posso contar com vocês aí nesses próximos dias? Vamos lá então. Meu Deus, obrigado por mais uma vez, mais uma oportunidade de estarmos aqui lendo, Jesus querido, a Bíblia juntos, aprendendo um pouco mais na Tua Palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Venha revelar a Tua Palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Agora nós vamos ler o Mateus capítulo 21. Nós vamos começar hoje aqui Mateus capítulo 21. E eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Vamos lá? Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia aí em frente, e logo encontrareis uma jumenta presa, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-a até nós. Se alguém vos disser alguma coisa, dizei-lhe que o Senhor necessita deles, e imediatamente os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Versículo 5. Dizei à filha de Sião: Olha, o teu rei aí te vem, manso e montado em um jumento, num jumentinho, filho de animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhe ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e Jesus assentou-se sobre elas. E grande multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam adiante e as que seguiam clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e perguntavam: Quem é este? E as multidões responderam: Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galiléia. Versículo 12. Entrou Jesus no templo e expulsou a todos os que aí vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração,
mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Vieram ter com ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus estava fazendo, e as crianças clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, eles ficaram indignados. E perguntaram-lhe: ouves o que estes dizem? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes? Da boca de crianças e pequeninos tirastes perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Versículo 18. De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Avistando uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela, mas não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isto, perguntaram, espantados: como secou imediatamente a figueira? Jesus respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo que perdirdes em oração, crendo, o recebereis. Versículo 23. Tendo Jesus entrado no templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo e perguntaram: com que autoridade faz essas coisas e quem te deu tal autoridade? Jesus então respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discutiam então entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não crestes nele? Mas se dissermos dos homens, tememos o povo, pois todos consideram João como profeta. Assim responderam a Jesus: não sabemos. Então ele lhes disse: nem eu vos digo com autoridade faça essas coisas. Versículo 28. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Respondeu ele: não irei. Mais tarde, porém, arrependeu-se e foi. Então o pai se dirigiu ao segundo filho e disse a mesma coisa. Filho, vá trabalhar na vinha. Respondeu ele: eu vou, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Responderam-lhe: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós a fim de vos mostrar o caminho da justiça, e não crestes nele. Mas os cobradores de impostos e as meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes para crerdes nele. Ouvi outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, circuncidou-a com um muro, construiu nela um lagar, edificou uma torre, arrendou-a uns lavradores e ausentou-se do país. Chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Os lavradores, agarrando os servos, feriram a um, mataram a outro e apedrejaram a outro. Então enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, mantemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Assim agarraram-no, arrastaram-no para fora da vinha e mataram.
Portanto, quando vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Respondeu-lhe: destruirá de maneira horrível a estes infames e arrendará a vinha a outros lavradores, que no devido tempo lhe enviem os frutos. Versículo 42. Disse-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular. O Senhor fez isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será entregue a um povo que produza os seus frutos. Aquele que cair sobre essa pedra se despedaçará, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que ele falava a seu respeito. Procuraram prendê-lo, mas tiveram medo da multidão, porque o povo o considerava como profeta. Agora, Mateus capítulo 22, Jesus ainda falando através de parábolas. Capítulo 22, versículo 1, vamos lá. Jesus tornou a falar-lhes em parábolas e disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Enviou os seus servos para chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, recomendando: dizei aos convidados que já preparei o meu jantar. Meus bois e cevados já foram mortos e tudo está pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e o outro para o seu negócio. O restante, apoderando-se dos servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou com muita raiva. Enviou o seu exército e destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: o banquete, na verdade, está preparado para os seus convidados, mas não eram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E, saindo os servos pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a sala do banquete se encheu de convidados. Mas, quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. Perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como os surpreenderiam na alguma palavra. Enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: mestre, bem sabemos que és verdadeiro o que ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade. E não dás preferência a ninguém, porque não consideras a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Eles lhe apresentaram um denário, e ele lhes perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam-lhe: de César. Então ele lhes disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, eles se maravilharam e, deixando-o, se retiraram. Versículo 23, Mateus 22, 23. Naquele mesmo dia vieram a ele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram. Mestre, Moisés disse: Moisés disse: se alguém morrer,
Não tendo filhos, seu irmão casará com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo e o terceiro, até o 7º. Por fim, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela mulher, visto que todos a possuíram? Que pergunta, hein? Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição, nem casam, nem são dados em casamento, senão como os anjos de Deus no céu. Serão como os anjos de Deus no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isto, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino. Era muito bom, né? Ser ensinado por Jesus devia ser maravilhoso, porque só de ler a palavra de Deus, só de ler a Bíblia, a história de Jesus já é bom. Imagina você aprender com ele. Versículo 34. Ouvindo os fariseus que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe: de Davi. Disse-lhes Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra. A partir daquele dia, ninguém mais ousou interrogá-lo. Jesus era tão enfático nas respostas, nas parábolas dele, né, explicando, falando tão claramente, que a Bíblia, Mateus, coloca sobre isso daqui. E ninguém mais, a partir daquele dia, ousou interrogá-lo. Por quê? Porque Jesus tinha resposta para tudo. A luz divina, né? A luz de Deus. Olha só, vamos ler o capítulo 23 de Mateus, e aí depois a gente vai correr lá para o livro de Gênesis. Vamos ler mais uma aqui em Mateus. Deixa eu só conferir aqui o cronograma, se é isso mesmo. Isso, vamos ler aqui o capítulo 23 de Mateus. Topíssimo. Então falou Jesus às multidões e aos discípulos. Olha esse aqui daqui para frente, é o que Jesus disse, todo o capítulo 23 de Mateus. Os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Portanto, observai e fazei tudo o que vos disserem, mas não procedais de conformidade com as suas obras, pois dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Tudo o que fazem é a fim de serem vistos pelos homens. Alargam os seus filactérios e encompridam as franjas das suas vestes. Amam os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados Rabi pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados Rabi, pois um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. E
A ninguém na terra chameis vosso Pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados mestres, pois um só é o vosso Mestre, o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. Pois quem a si mesmo se exaltar será o quê? Humilhado. E quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Olha aqui, presta atenção que Jesus vai dizendo aqui para os escribas, aliás, para a multidão e aos discípulos que estavam lá com ele. Versículo 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, fechai os reinos dos céus e aos homens. Vós mesmos não entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, devorais as casas das viúvas sob pretextos de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o tornais filho de inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, que dizeis, aquele que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, qual é maior, o outro ou o templo que santifica? Qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Também dizeis, aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, qual é a maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Olha que Jesus está ensinando aqui, hein? Falando características dos fariseus, dos hipócritas da época e que se assemelha muito a gente. Versículo 20 do capítulo 23 de Mateus. Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado no trono. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, dai o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. As referências de Jesus eram as melhores, né? As parábolas de Jesus. Versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Isso aqui é forte, hein? Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, edificais os sepulcros dos profetas, adornais os monumentos dos justos, e dizeis, se estivéssemos vivos no templo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices seus no derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis,
a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Assim recairá sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo, Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, e quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Agora a vossa casa vos ficará deserta, pois eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Uau! Profundo, hein? Jesus falando aqui e falando que Jerusalém, de fato, iria sentir falta dele. Mas vamos lá. Terminamos aqui Mateus 23 e nós lemos hoje, então, Mateus 21, 22 e 23. Amanhã continuaremos aqui, hein? O livro de Mateus, ele é um livro de 28 capítulos, então, nos próximos 2, 3 dias no máximo, nós terminamos. Amanhã nós vamos ler o sermão profético de Jesus, quando ele sai do templo, depois dessa conversa que ele teve com os discípulos e com os escribas ali no templo. Beleza? Corre lá, vamos para Gênesis. Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21. Você que está na live aí, o áudio tá bom? Tá ok? Põe só um joinha aí para mim saber se o áudio tá ok. Envia essa live para mais pessoas aí. Vamos lá, Gênesis 21, nós vamos falar aqui agora, vamos ler sobre o nascimento de Isaac. Uma história muito bacana também, né? Abraão, Sara, Isaac. O Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falara. Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando tinha 8 dias, conforme Deus lhe havia ordenado. Era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Disse Sara: Deus me trouxe riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara amamentaria um filho? Contudo, lhe dei um filho na sua velhice. Cresceu o menino e foi desmamado. E Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Versículo 9. Mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, zombava de Isaque. E disse a Abraão: deita fora esta escrava e o seu filho, pois o filho dessa escrava não herdará com meu filho Isaque. Pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Olha que Deus está falando aqui, hein, gente, fazendo. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas olha o que Deus diz. Mas também do filho desta serva, ele está falando aqui de Ismael, farei uma nação, porque ele também é da tua descendência. Então se levantou Abraão de madrugada, tomou o pão, um odre de água, e deu a Agar. Pondo-o sobre o ombro dela, também lhe deu o menino, e a despediu. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba.
Consumida a água no odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos e foi assentar-se em frente dele, a boa distância como a de um tiro de arco, pois dizia que eu não veja morrer o menino. E sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, dizendo-lhe: Que tens, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o rapaz e toma-o pela mão, pois dele farei uma grande nação. Então Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço e foi encher de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu e habitando no deserto foi flecheiro. Ele habitou no deserto de Parã e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Naquele mesmo tempo, Abimeleque, com Ficol, o chefe do seu exército, disse a Abraão: Deus é contigo em tudo que fazes. Agora jura-me aqui, por Deus, que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a bondade que te fiz, que farás a mim e à terra onde peregrinaste. Respondeu Abraão: Eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque havia tomado à força. Então disse Abimeleque: Eu não sei quem fez isto. Também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar nisso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e fizeram ambos a aliança. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiros do rebanho. E perguntou a Abimeleque a Abraão: Para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: Tomarás essas 7 cordeiras das minhas mãos, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ambos juraram ali. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois se levantaram Abimeleque e Ficol, chefe do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão um bosque em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E morou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Gênesis capítulo 22. Depois dessas coisas, depois que aconteceu tudo isso, Abraão mandando Agar embora junto com Ismael, depois destas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. Aqui que é a história top, né? Então disse Deus: Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que lhe mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho, tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ele prepara tudo e ele vai sem saber. Ao 3º dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão a seus servos: Ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, pôs sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui. Meu filho, perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Que fé é essa de Abraão, hein? Que coisa maravilhosa. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali o altar, e sobre ele pôs em ordem a lenha. Olha que incrível isso aqui. Quando Abraão chega no lugar que Deus falou para ele ir, até ele ir naquele lugar, né? E a primeira coisa que Abraão fez foi edificar um altar. Altar fala de adoração. Primeira coisa que Abraão quis fazer foi preparar o altar para adoração.
Aí depois amarrou Isaque, deitou-o no altar e em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar o filho. Mas no instante o anjo do Senhor disse, bradou desde o céu, Abraão, Abraão. Respondeu ele, eis-me aqui. Então disse o anjo, não estendas a tua mão sobre o rapaz, e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Olha o Senhor Deus aqui fazendo a referência ao único filho dele, que lá na frente ele iria mandar Jesus, o seu único filho. E aqui Deus viu que Abraão, ele não negou o teu único filho. O teu único filho. Aleluia. Isso é muito lindo, gente. Versículo 13. Então levantou Abraão os olhos e olhou e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Assim chamou Abraão aquele lugar de o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste à minha voz. Então Abraão voltou a seus servos e, levantando-se, foram juntos a Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Depois dessas coisas, anunciaram a Abraão, dizendo, Milca também deu à luz filhos a Naor, teu irmão. Uz, o primogênito, Bus, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quésed, Razo, Pildas, Gidlaf e Betuel. Betuel gerou a Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. A sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz a Tebá, Gã, Taás e Maca. No capítulo 22, por 3 vezes Abraão fala, eis-me aqui. Logo no primeiro versículo ele fala, eis-me aqui. Quando Deus fala com ele, eis-me aqui. E aí Deus fala para ele tomar o filho, Isaque, e ir até o monte. E aí no versículo 7 ele fala de novo, eis-me aqui. Quando Isaque chama ele para perguntar sobre o cordeiro que iria ser sacrificado. E aí depois, no versículo 11, ele diz de novo, eis-me aqui. Quando o anjo do Senhor brada no céu e chama ele. Então, primeiro Deus chama, ele diz, eis-me aqui. Segundo, o filho dele chama, ele disse, eis-me aqui. E terceiro, o anjo do Senhor diz o nome dele, e ele diz, eis-me aqui. Glória a Deus. Nós lemos Gênesis 21, 22 e vamos ler aqui agora 23 e depois a gente vai para o livro de Salmos. Os anos da vida de Sara foram 127. Morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Como Abraão gostava de Sara, né? Depois se levantou Abraão de diante da sua esposa morta e disse aos filhos de Et, estrangeiro e peregrino sou eu entre vós. Dai-me o direito de um lugar de sepultura entre vós, para que eu sepulte a minha esposa. Responderam os filhos de Et a Abraão, ouve-me, meu senhor, príncipe de Deus és no meio de nós. Enterra a tua morta na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para enterrares a tua morta. Então se levantou Abraão e prostrou-se em terra diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, dizendo, se é de vossa vontade
que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que possui no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse do sepulcro no meio de vós. Ora, Efron, o Eteu, estava sentado no meio dos filhos de Et, e respondeu Efron a Abraão aos ouvidos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra, e disse a Efron aos ouvidos do povo da terra: Se te agrada, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo. Toma-o de mim, e sepultarei ali a minha morta. Respondeu Efron a Abraão: Meu senhor, ouve-me, um terreno de 400 ciclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Sepulta ali a tua esposa morta. Abraão concordou com o termo de Efron, e pesou-lhe a prata de que este tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo e a caverna que nele estava, e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite em redor, se confirmaram a Abraão por posse na presença dos filhos de Et, de todos os que estavam pela porta da sua cidade. Depois, sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna de campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. Assim o campo e a caverna que nele estavam foram confirmados a Abraão pelos filhos de Et em posse de sepultura. Aleluia! Glória a Deus. Então nós lemos aqui agora Gênesis 21, 22 e 23. Corre lá para Salmos. Salmos 28. Salmos 28. Beleza? Vamos lá. Salmos 28. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha. Não emudeças para comigo, pois se te calares a meu respeito, serei semelhante aos que descem à cova. Ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o teu santo templo. Não me arrastes com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm o mal no seu coração. Retribuí-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos e envia-lhes a sua recompensa. Visto que não atentam para as obras do Senhor, nem para os que as suas mãos têm feito, e ele os derrubará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, pois ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. O meu coração salta de prazer e com o meu canto louvarei. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Salmos 29. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e a Sirion como um filhote de boi selvagem. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as corças e desnuda as brenhas. E no seu templo todos dizem glória.
O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Salmos 30. Exaltar-te-ei ao Senhor, pois tu me levantaste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor vós que sois seus santos, louvai-o seu santo nome, pois a sua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, ó Senhor, pelo teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha, mas quando encobriste o teu rosto, fiquei o quê? Perturbado. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor supliquei. Que proveito haverá no meu sangue se eu descer a cova? Louvar-te-á o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, ó Senhor, e tem piedade de mim. Ó Senhor, sê o meu auxílio. Tomaste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria, para que a minha alma te cante louvores e não se cale, Senhor, Deus meu. Eu te louvarei para sempre. Nós temos alguns minutinhos ainda. Vamos ler os Salmos 31. Em ti, ó Senhor, me refugio. Nunca seja eu envergonhado. Livra-me pela tua retidão. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Visto que tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me do laço que me armaram, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, ó Senhor, Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregam a ídolos vãos. Eu confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei no teu amor, pois consideraste a minha aflição e conhecestes as angústias da minha alma. Não me entregaste nas mãos do inimigo, mas puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois estou angustiado, consumido de tristeza. Estão os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. A minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Por causa de todos os meus inimigos, fui o opróbrio dos meus vizinhos, e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto. Sou como um vaso quebrado, pois ouço a murmuração de muitos, há terror por todos os lados, conspiram contra mim e intentam tirar minha vida. Mas eu confio em ti, ó Senhor. Digo, tu és o meu Deus. Os meus dias estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos, dos que me perseguem. Davi faz uma oração bem sincera, né? Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por teu constante amor. Não me deixes confundido, ó Senhor, pois te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios e emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que dizem coisas más com arrogância e desprezo contra o justo. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem e que mostraste àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens, na tua habitação
ocultá-los-ás das línguas acusadoras. Bendito seja o Senhor, pois mostrou o seu maravilhoso amor para comigo numa cidade sitiada. Dizia eu na minha pressa: estou cortado de diante dos meus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a ti clamei. Amai o Senhor, vós todos que sois seus santos. O Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Esforçai-vos e fortaleça-se o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Amém, amém e amém. Fique com essa palavra para a sua vida. Esforçai-vos e fortaleça-se o vosso coração, vós todos que esperam no Senhor. Se você espera no Senhor, se esforça, fortaleça o vosso coração. Amém? Deus te abençoe. Obrigado, Pai, por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Nós te agradecemos pela Tua palavra, pela leitura da Bíblia Sagrada. E que o Senhor possa continuar falando conosco. Que o Senhor possa continuar guardando a Tua palavra no nosso coração. Espírito Santo de Deus, guarda a Sua palavra, guarda essa palavra no nosso coração, para não pecarmos contra Ti. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um abraço. Amanhã, 15 para as 11 da noite, estaremos aqui novamente lendo a palavra de Deus. Fique na paz e até amanhã.